Nada, porque Jesus no final, enquanto ainda andava com seus discípulos, que ainda não eram os apóstolos, ele ensinou que o maior chamado é servir, é lavar os pés, é ajudar o próximo. Então quando a pessoa pensa em ser alguém que não é, esqueceu do basicão. Você, meu irmão, seja qual for a sua vocação, se você for para pregar para a multidão, para você chegar ali e pregar para a multidão, você primeiro tem que entender o que é servidão. As pessoas veem a popularidade dos pastores itinerantes. Semana passada eu estava com um amigo de longa data que veio aqui, inclusive. Meu irmão, não aguenta. Não entendeu. Quer ver os holofotes, mas não sabe o preço que paga na retaguarda, poder de trás dos panos. O que é ser um pastor itinerante? O que é ficar rodando o Brasil inteiro sem parar? O que é deixar a família ausente? Isso a pessoa não vê. Então, agora, quem tem o coração de servir e o fogo está queimando para poder anunciar aquilo que Deus capacitou, levantou ele para isso, porque Deus capacita os escolhidos, não está nem aí. Ele vai pagar o preço, ele vai abrir mão de uma série de conforto e lazer para poder servir o Senhor. O dom da fé. É isso aí. Então, quem está tentando ser o que não é, não tem a menor noção da questão do que é o chamado, que é servir. Eu acho legal também, pastor Chaga, a gente dividir aqui o que é talento e o que é chamado. Porque assim, uma coisa é o talento, outra coisa é o chamado. Eu acho que o chamado tem a ver com aquilo que Jesus disse, que é fazer com que as pessoas conheçam a Deus e aquele a quem ele acha que é o próprio Cristo, que é anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Todos fomos chamados para isso. Aquilo que nós encontramos em 1 Coríntios 12, 14, que são os dons. Né? O que eu acho que a gente tem que identificar os dons. Cada um tem um dom no corpo de Cristo e o dom serve para edificar a própria igreja. Então, identificar qual é o dom do ensino, o dom do socorro. A gente tem que identificar que dom que Deus nos deu. Porque eu tenho uma irmã lá na igreja que, pastor, eu não sei como é o chamado, não sei o que Deus tem para a minha vida. Só que sempre quando alguém passa mal, alguém fica doente, ela está sempre no hospital, está sempre visitando, está sempre cuidando da pessoa. Ela vira a madrugada com as pessoas no hospital e ela acha que ela não... Acho que não foi chamada. Eu falei, minha filha, tá aqui. Você foi chamado com o dom do socorro. Tá aí, esse é teu chamado. Ela sem perceber, ela sem sabe, compreender isso, ela já está inserida, já está contextualizada, já está no meio, só que isso não foi o que ainda revelado na vida dela. Aí você chegou, minha filha, é isso aqui, ó. O teu dom é esse, o teu chamado é esse. Porque as pessoas se restringem, né, pastor Jaga, em cantar, em pregar, em ser pastor de igreja. Eu tenho uma visão sobre a vida de Saul. De repente os pastores podem até me corrigir aqui se eu estiver falando alguma bobagem. Mas sempre que eu pego a Bíblia e eu começo a ler ali sobre a vida de Saul, eu vejo o que em Saul? Eu vejo que existe a vontade de Deus na vida do ser humano e existe a vontade permissiva de Deus. Exemplo, Saul, ele queria ser rei. Mas Deus não queria. Deus não queria que ele fosse o rei de Israel. Mas ele colocou dentro da mente dele que ele era rei e vê que ele trouxe um montão de problema para a vida dele porque ele queria ser uma coisa que ele não era. Vamos dizer assim, o pastor Rafael, ele quer ser, sei lá, o presidente da República. Poxa, mas ele não tem dom, entendeu, para ser o presidente da República. Mas ele vai lutar, vai comprar vai comprar outro e ele vai conseguir chegar. O dom da presidência está indo para o caminho certo. Um exemplo dele, o dom do dinheiro. Então A corrupção chegou. ele conseguiu chegar lá na presidência. Só, irmão, que Era do Brasil. era a vontade dele. Não era a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, entendeu? O pastor Rafael, ele ia conseguir dominar o Brasil e o Brasil ia ser uma benção. Mas como ele fez um jeitinho brasileiro de chegar até lá, entendeu? Então o pastor Rafael ele vai pagar um preço caro, ele vai pagar um preço alto porque não é a vontade de Deus na vida dele. Mas se ele entender o que Deus quer na vida dele, igual a Davi, entendeu? Davi, ele não queria ser o rei de Israel. Só que Deus tinha ungido ele. Entendeu? Ele tinha unção para isso, ele tinha chamado, entendeu? Mas ele não queria. Então foi totalmente diferente da vida de Saul. É a mesma coisa, às vezes não é porque, irmão, nós estejamos aqui e eu gosto demais desse pastor sufista, mas poucos dias agora eu estava pregando numa igreja e eu estava me lembrando do Pablo. Meu Deus, tem pessoas que têm um dom tão especial, entendeu? E sei lá, e o dom dele começa
a se dividir em vários dons. Porque o Pablo ele tem o dom de pregar. Poxa, eu amo ver ele pregar. Mas também ele tem um dom que eu aprendi com ele. Quantas congregações eu dirigi já no Ministério de Madureira? E eu pensava que eu sabia de tudo. Mas depois que eu conheci o Pablo, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender muito. Por quê? Apacentar, irmão, eu pensei que eu sabia apacentar. Só que ele me ensinou o que é apacentar. Eu vi esse rapaz passar por momentos difíceis na vida dele, entendeu? Das pessoas chegarem e, poxa, criticar ele, falar com ele, eu falei, meu Deus, eu não aguentava. Então, poxa, eu ainda não sou um bom apacentador, porque eu tenho que ouvir tudo isso, entendeu? E ainda apacentar o camarada que está falando isso comigo. Então eu tenho que aprender, irmão. Dom do amor, o dom do amor. É o dom do amor, entendeu? Então, é que nem o pastor Douglas falou que a gente vai descobrindo... Ele tem cara de Douglas, mas o nome dele é Mike. Ele tem cara de Douglas. Me perdoa, irmão. Então a gente vai adquirindo os dons através da nossa caminhada. Entendeu? Pronto, isso é importante. Então o dom pode ser aperfeiçoado e adquirido também. Pode ser aperfeiçoado. Ela não se encontra hoje, mas pode ser que ela se encontre, né? Eu creio que não todos os dons, entendeu? Mas alguns dons a gente Pode consegue. ficar um pouco vaidoso também. É, O cara eu acho tenho que... tudo. Tiago diz pra gente, assim, não querer dentre vós ser todos mestres, porque padecerão modo maior juízo. Tem pessoas que estão assumindo para si uma responsabilidade que ele não tem estrutura para poder suportar. Tem que entender isso aí. Vamos para um break, um rápido intervalo. O papo tá indo muito abençoado. Eu até tenho que guardar meu coração depois dos elogios aqui do meu amigo, mas vamos lá. Eu vou pro break. Já estamos no primeiro bloco, ainda no primeiro bloco. Tem mais 3 pela frente. O papo vai ser muito abençoado até o último aqui. Não sai daí que entrará. Volta já.